Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E o tema de hoje tem por título, é a continuação da mensagem da semana passada, que tem por nome, por título, é assim que deve ser o coração de um bom discípulo, na sua segunda parte. Anote, do jeitinho que está aqui no telão também. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo, parte 2. E eu quero relembrar algo que eu falei na parte 1, solicitei. Eu fiz um pedido no início da parte 1 e eu quero relembrar com todos vocês. Se você, abençoado, que está aqui, você que me ouve, não se esvaziar do seu eu, do seu ego, do seu pensamento, eu sou assim, vou morrer assim, ninguém me muda, pastor não vai me mudar, pastor não quer mudar você. Nós queremos que você dê lugar aos pensamentos de Deus. Nós queremos que você se esvazie do seu eu, do seu ego, porque tem gente assim, né? Na ignorância, coração de pedra, não há uma renúncia. Ela vem congregar, mas ela está ali retrucando. Não, eu sou assim, vou morrer assim, e ninguém vai me mudar. Ele pregou lá, mas eu não penso assim, eu não concordo, só farei algumas coisas e outras não. Tem que haver uma quebra, porque se não há quebra de coração, você não vai ser preenchido pela palavra que Deus vai te dar hoje, uma vez mais. Hoje, uma vez mais, o nosso Criador vai nos alimentar. Então tem que haver uma quebra de coração. É necessário que haja humildade em você, uma quebra do coração de gelo. Você tem que se aproximar do altar da graça de Deus com o coração aberto para a prática, para a atitude que a palavra vai te pedir, com desejo de assumir o Evangelho. A gente adentra aqui e tem que haver esse coração, essa disposição, não, desejo de assumir essa graça em sua vida, ser um cristão e ser um discípulo com idioma, com a fé que o ensinamento está trazendo. Isso é ser um bom discípulo, coração aberto, abençoado, um alguém que busca solução para os seus problemas em Deus, não é em outras coisas, mas no Senhor. Uma pessoa que tem idioma, uma pessoa que vive o ensinamento mesmo. Não, Senhor, Tu és o único poder da minha vida. É como o pastor ensinou, eu tenho que estar vivendo, crendo, declarando, chamando a existência. Afinal, eu sou filho de Deus, e o meu pai é um rei. E se ele é um rei, eu sou um príncipe, eu sou um abençoado. Então nós temos que viver o idioma, viver o conhecimento. Mas para você ser preenchido por essa glória, por essa palavra, por tantos ensinamentos que a gente tem recebido aqui, você precisa se esvaziar do seu eu, dos seus pensamentos, para dar lugar ao pensamento de quem? De Deus. Quanto mais você ouve, mais coisas de Deus você tem aí, mais evolução espiritual você tem, mais você é honrado por Deus. Cada vez mais que há essa quebra desse coração de gelo, de pedra, mais você é honrado. E escrito está, meu Deus do céu, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 9, para a gente dar início aqui. E começa assim o Evangelho, em Filipenses 4, 9, o que também aprendeste, muita atenção, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai. Olha que
palavra poderosa, forte e viva. E o Deus da paz será convosco. Louvado seja. Então, quando você aprende a se esvaziar do seu eu, do seu pensamento, eu acho, eu penso, quando você sai dessa bobeira toda e dá lugar ao ensinamento, à voz de Deus, o Deus da Bíblia é convosco. Você começa a ser honrado na caminhada sobre a terra. Não tem outro caminho para você ser feliz. Só através de Deus abençoado. Só através do nosso Rei. Só através do nosso Deus. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo. Quantas coisas Paulo aqui trouxe nas suas epístolas: doutrina, ensinamento da antiga e da nova aliança, que nós devemos estar na graça e não na lei, falando de esperança, perseverança, ser nova criatura, obras da carne, fruto do Espírito, e por aí vai tantas coisas. E ele está dizendo: olha, tudo que você tem recebido, tudo que você tem ouvido, o meu proceder, a minha conduta, a minha perseverança, isso praticai, e o Deus da graça será convosco. Mesmo na enfermidade de Paulo, ele estava pregando. Ele chegou na igreja aos Gálatas com enfermidade nos olhos, nas vistas, e ele falou: graças a Deus que vocês não olharam a mim segundo a carne, mas olharam para o anjo que está dentro da carne, para que a minha carne, na sua debilidade, na sua enfermidade, não fosse uma pedra de tropeço a vós outros, porque a enfermidade estava na carne, não estava no espírito. A palavra não estava enferma, apenas o corpo. E tudo é temporal, o quê? Passageiro. Uma doença, uma dificuldade, um problema. Tem um salmo que diz assim: eu cria, mesmo estando aflito. E assim deve ser o coração de um discípulo. E assim deve ser você. Eu cria, mesmo estando aflito, mesmo estando na cova dos leões. Lembrei agora do abençoado Daniel, no problema, lançado ali dentro de uma cova cheia de leões, mas ele cria, mesmo estando o quê? Aflito. Assim deve ser o coração de um bom discípulo de Deus. Mesmo aflito, eu estou aqui crendo, eu sou filho de Deus e o meu Pai é um rei. Eu não estou debaixo da maldição da lei, eu estou na graça de Deus, eu tenho anjos me servindo. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo. Amém, abençoado? Não vou desistir de lutar pelos meus sonhos, embora muita gente não acredite que eu vou vencer, porque tem essa também. Tem pessoas que falam que você não vai vencer, que o que você está fazendo não vai dar certo, e você tem que continuar lutando, abençoado, porque você é o filho de Deus. Desistir nunca, retroceder jamais. Siga em frente, abençoado. Creia, mesmo estando em um temporal, mesmo estando em uma tribulação, em um problema. Põe aqui o Salmo, olha aqui, Salmo 116, verso 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo o quê? Aflito. Mesmo estando, louvado seja. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo. Mesmo ali, na aflição, mas eu creio que Deus é comigo. Eu sou filho do Rei. Eu sou filho do Rei. Eu sou filho do dono do mundo. Então, nada me faltará. Eu sou filho do dono do mundo. Sou filho do dono do mundo. Quem é seu pai? O dono do mundo. Dono de tudo aqui. E eu creio que não vai me faltar nem isso nem aquilo. Porque eu sou filho do dono do mundo. Pastor, por que às vezes a gente passa por coisas? Por que Deus deixou até o Daniel, que o senhor citou agora, ser lançado na cova lá, junto com os leões? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele?
para depois mostrar para o mundo o seu livramento. Por que Deus permite que às vezes passemos por certas coisas? Por que Deus permite que a aflição, por que Deus permite que estejamos no problema? Para depois Ele mostrar para todo mundo que está em nossa volta o livramento dEle, a glória dEle, a grandeza dEle. Tem até um personagem na Bíblia que estava cego de nascença. Aí muitos questionaram e ficavam perguntando um para o outro: como pode? Qual mal ele fez para nascer assim? Deve ter sido os pais. Alguém pecou? O que será que aconteceu? Tem alguma coisa errada aí. Aí Jesus falou: não tem nada de errado aqui. Essa situação é permissão do meu Pai, para que todos vejam depois a glória dele, o mundo todo saiba, o mundo veja o livramento, o poder dele. E é verdade, até hoje o mundo está vendo isso, que está escrito aonde? Na Bíblia. Até hoje esse poder tem nos alcançado, esse livramento. Deus quer que todos vejam Ele te livrando. Deus quer que todo mundo veja Ele te prosperando. Deus quer que todos vejam Ele curando você, fazendo as coisas na sua vida. Deus quer que todo mundo veja. Então primeiro você se encontra no problema, para depois acontecer o quê? O livramento. Então a gente passa, mas depois vem o livramento em nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo essa palavra. Glorifique sempre a Deus nas tribulações. A gente vê isso na Bíblia. É assim que deve ser o coração de um discípulo também. Glorifique a Deus nas suas tempestades. Mas como que eu vou agradecer a Deus, pastor, doente? Agradecer a Deus com dificuldade financeira? Eu agradecer a Deus por estar desempregado? Não é isso que eu estou dizendo. É dar graças a Deus da seguinte maneira: graças te dou, Senhor, porque eu já venci isso aí. É assim que se glorifica a Deus na tribulação. Não é que você vai: obrigado, Deus, por essa doença. Obrigado, meu Deus, não tem nada para comer em casa. Não. Graças te dou, Senhor, pois eu creio que já venci essa situação. Então, isso se chama, para um maduro na graça de Deus, glorificar a Deus nas suas tribulações. Glorifique a Deus nas suas dificuldades, abençoado. Graças, Senhor, eu já venci esse desemprego. Graças, Senhor, eu já venci essa doença. Não é que você vai agradecer por estar doente, não. Eu estou tão feliz que eu estou doente, fulana do céu. Eu não vejo a hora de adoecer de novo. Não, não é isso não, abençoado, pelo amor de Deus. Eu não recebo isso. Apesar que tem gente que gosta, de estar no SUS o tempo todo. Ai, como eu gosto daquele posto. Todo mundo me atende bem. Lá é tudo limpo, lá é tudo maravilhoso. Ai, como eu gosto daquele médico. Eu não vejo a hora de ir de novo. Eu não tenho essa vontade, não. Tem gente que tem gosto para tudo, né? Vai entender a cabeça dessa pessoa. Misericórdia, é o fim do mundo mesmo, né? Você vê que tem gente para tudo. A dona Divina põe a mão na cabeça e fala: eu não acredito. Tem gente para tudo, dona Divina. Até para comer sarapatel de cachorro doido. Então tem gente para tudo nesse mundo. Misericórdia. Até gente que gosta de ficar doente. Então, misericórdia. Como diz o outro. Então tem gente que tem gosto para tudo. Mas nós não recebemos. Então glorificar a Deus nas tribulações é você ter a sabedoria de agradecer. Eu estou assim, mas eu te dou graças, meu Deus, porque eu creio que já venci. Amém? Abençoado, existe um Deus que cuida de você. Diga: eu recebo que Deus cuida de mim. A Bíblia diz que não é você que cuida de você, é Deus que cuida de você. Abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7. É assim que um discípulo tem que pensar, é com essa maturidade que um discípulo de Deus tem que andar sobre a terra, com esse conhecimento que está aqui, ó. E assim diz:
Deus, através da boca do apóstolo Pedro, algo muito importante aqui para a nossa vida de discípulos de Deus. Capítulo 5, primeira epístola de Pedro, 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade. Pausa. O problema traz ansiedade. E é uma grande verdade. O desejo de ver logo o problema resolvido. Tem gente que está assim, ansioso demais. Eu quero agora, meu Deus, agora tem que se resolver agora, é agora, é agora. E a ansiedade é um veneno. Misericórdia, é um veneno. Acaba com a nossa saúde, com a nossa tranquilidade, rouba a nossa paz, até o nosso sono. É horrível, é um veneno. Atrapalha você de se concentrar. Você vem para a igreja, mas a ansiedade está ali. Mas tem aquilo, aquilo para resolver, aquilo para pagar. Não, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Ai, Jesus, ai, meu Deus. Abençoado, se você não se concentra no reino, isso atrapalha até da batida do coração. Pode dar um treco em você. A ansiedade atrapalha. E muito. O corpo da gente, na sua saúde, no seu pensar, em você se concentrar aqui no momento de estar se alimentando de Deus. Por isso que é muito importante estar sempre orando sempre. Meu Deus, me ajuda. Afasta essa preocupação do meu coração. Essa ansiedade. Para que ela dê lugar à tranquilidade, em nome de Jesus, a paz do Espírito. Amém? A ansiedade é horrível, é um veneno. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado o quê? De vós. Ele é que cuida de você. Não é você que vai cuidar de você. Você não tem força, nem capacidade, suficiência própria para cuidar de você. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida de mim é Deus. É Deus que cuida de você. Está aqui escrito. Tem coisas que você não pode cuidar. São situações que você não tem condições de resolver. E aí você recorre a quem? A Deus, que tem condições de tornar o impossível possível. Talvez, um exemplo a se pensar, talvez é uma situação que você precisa pagar amanhã ou depois e você não tem condições. Ou é um dinheiro que você precisa receber para resolver o problema e a pessoa não te pagou até agora. Meu Deus, essa pessoa não me pagou até agora. Então você vai recorrer a quem? A Deus, que cuida de você, que vai tornar esse impossível possível. Amém? É uma realidade. A gente enfrenta situações assim. Quando não é financeiro, você precisa receber algo, você depende, meu Deus, essa pessoa ainda não me pagou, e para resolver esse problema eu preciso desse dinheiro. Então só Deus. A gente tem que recorrer a Deus. Quando não é financeiro, é a saúde de alguém em casa, e que você já fez de tudo que está a seu alcance. E se você já fez de tudo que está ao seu alcance, quem é que vai cuidar do sobrenatural? É Deus, abençoado. É Deus que cuida. Eu recebo esse entendimento na sua vida. A solução para os seus problemas está em Deus. É por isso que essa igreja aqui não depende das obras da lei. Ela depende da graça de Deus. Porque as obras da lei são exteriores. E a graça é o quê? Interior. Aqui a gente não depende das obras da lei. Pegar isso, pegar aquilo para resolver finanças, para curar o parente em casa. A gente não depende disso. Leve o pão, leve o sal, coma sal, dê sal para o pessoal comer em casa, e coma peixe, coma aquilo. Não, a gente não depende das obras da lei, de coisas exteriores. Nós dependemos da graça, de algo interior. Nós dependemos de Deus, do Rei, do Criador, para ter solução em nossa vida. A gente passa por muita coisa, perseguição, decepção, tribulações assim que você, meu Deus, me ajuda. Paulo diz, abatidos, porém não destruídos. Olha, abençoado, às vezes a gente se sente assim, abatido, porque a gente é de carne.
A gente não é de plástico, a gente não é de ferro. Hoje eu entendo, com a experiência que a gente vai tendo ao longo do tempo da vida, certos acontecimentos na vida dos profetas. Hoje eu entendo, por exemplo, o que Elias estava sentindo quando o primeiro livro dos Reis, no seu capítulo 19, narra uma situação na vida dele. Hoje eu entendo ele ali abatido, triste, e não era fácil para ele aquele momento falar de Deus para as pessoas abandonar a idolatria e colocar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. E as pessoas não davam ouvido para ele. Isso deprimia o homem de Deus, entristecia, ao ponto dele, sabe, meu Deus do céu, eu quero sair desse mundo, me leve, me tire daqui, me mate logo, porque, olha, não é fácil ser ministro sobre a terra. E aí veio um anjo do Senhor para consolar, para dizer, não fique assim. Deus tem um propósito na sua vida, a caminhada sobremodo é longa, Deus vai te ajudar. E Deus o ajudou. Mas não é fácil ser um ministro de Deus sobre a terra. Hoje eu entendo, porque aqui no púlpito, eu já vi muita gente adentrar por essa porta. Pessoas que juraram fidelidade, amor a Deus, a graça. E aonde elas estão hoje? Muitos voltaram para a lei, muitos retrocederam. E Deus não tem prazer na vida daquele que retrocede. Ele diz, eu não sinto prazer naquele que abandona a minha graça, que retrocede. Eu não queria estar na pele desses irmãos. Então a gente tem que ser muito firme e muito cuidadoso. Amém, abençoado? Quando a gente está vivendo o chamado da graça de Deus. Vamos agora a Isaías 64, verso 4. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo de Deus. Essa coragem, essa determinação, essa firmeza que nós estamos aprendendo aqui na palavra do nosso Deus. E assim diz Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. A gente tem que declarar sempre isso, Senhor, Tu és a única força que eu acredito. Tu és o único poder que eu confio sobre a terra. Eu não acredito em cartas, eu não acredito em horóscopo, eu não acredito nesse pastor de correntes, eu não acredito nesse ensinamento desse homem, eu acredito no Deus da Bíblia. Mas lá tem muita gente. Não é a quantidade que define que aquele lugar é verdadeiro. Porque se é por quantidade que Deus está ali, que a verdade está ali, então quando tiver uma partida de futebol, Corinthians e Palmeiras, então Deus está lá no meio. E a verdade está ali e não mais em outro lugar. Quantidade não define que o lugar é verdadeiro. Tem muitos lugares aí que está cheio de gente e lá tem idolatria. Ao santo A, ao santo B, a Jesus estendido bem compridão no meio da igreja. E eu pergunto, a quantidade define que o lugar é verdadeiro? Não, porque a idolatria não é algo que Deus aprova, é algo que Deus reprova, está na Bíblia. Que nós não devemos sobre a terra ter nada de imagem. O único Senhor da nossa vida tem que ser o Deus que criou os céus e a terra. Nós não temos que ter nada de imagem na nossa vida. Mas no entanto a gente vê lugares superlotados adorando a santa, ao santo. Veja, meu irmão, não é a quantidade que define que lugar é verdadeiro. Lá só pode estar a verdade. Deus está ali porque tem muita gente. Não é. Não é pela quantidade. É por aquilo que é ensinado. É um ensinamento que define se aquele ambiente é verdadeiro ou não. Você agora está se sentindo bem. Você se sente alimentado. Então veja. É o ensinamento que mostra, que define as coisas. Não é a quantidade. Tem igreja aí que está superlotada, mas está fazendo corrente, está fazendo campanha, fogueira santa, etc, etc. Quantidade não define que ali está Deus, que ali está a verdade. Não se iluda com isso, você que está aí do outro lado. Em nome de Jesus.
estádios cheios, né? Ah, lá tem tanta gente. Só pode estar a verdade ali. Quantidade não define isso. E o lugar é verdadeiro pelo número de pessoas. Isso é ilusão. Seguindo aqui com a leitura, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele o quê? Espera. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você está preocupado com o seu problema, com aquela situação lá na sua casa, você não está esperando em Deus. Se você está com aquela ansiedade, com aquela preocupação, você não está esperando no Criador. Você não está esperando. Você está esperando em você, você está esperando no tio que tem dinheiro, na irmã que tem dinheiro, você está esperando em outra pessoa, no parente, na irmã, na prima, você está esperando no doutor, no médico, está esperando no governo, está esperando o presidente. Não, você não está esperando em Deus. Nós temos que esperar em Deus, abençoado. Aqui diz que existe um Deus que trabalha ao nosso favor, através do mundo espiritual. Diga, eu recebo essa palavra. Agora, quando a situação está além da sua possibilidade, você tem que esperar em Deus. Pensa aí em algo que está além da sua possibilidade de resolver. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vida financeira, está além da sua possibilidade. Você não consegue humanamente, com a sua força, resolver isso. Você tem que esperar em quem? Em Deus, abençoado. Agora, aquilo que está a seu alcance, faça. Talvez você tenha uma dívida de R$1.000. Pastor, eu tenho que pagar R$1.000 essa semana. Segunda-feira mesmo agora, eu tenho que pagar uma dívida de R$1.000 e eu só tenho 1.300. Então Deus já te deu prosperidade, já te deu condições para resolver isso aí. Pague. Mas aí eu vou ficar só com 300. Não importa. Deus já te deu condições para resolver isso aí. Pague e espera no Senhor. E o mais Ele fará. O que não pode é você deixar de honrar, uma vez que você já tem o dinheiro. Você está ali com o dinheiro e está segurando por quê? Paga logo a dívida. Vejamos também o que Deus tem para nós no livro dos Salmos. Salmo 127, a partir do verso 1. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo. Nesse entendimento todo, nessa leitura que vamos realizar aqui, também, no Salmo 127, meus irmãos, a partir do verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. E é verdade, meu Deus. A fé é serenidade. A fé não é ansiedade, não é gritaria, não é desespero. Tem que haver um descanso, uma confiança de fato em Deus. Deus cuida de mim, como eu li lá na primeira epístola de Pedro, que eu tenho que lançar fora toda a minha preocupação, toda a minha ansiedade e confiar mesmo em Deus. Que Ele trabalha ao meu favor, em nome de Jesus. E antes de dormir, abençoado, realizar uma oração sincera, sabe? Senhor, enquanto eu durmo, cuida de mim, cuida dessa pessoa, cuida do meu coração, me consola, me dá sabedoria para eu resolver essa questão. Recebo que a resposta está a caminho, meu Senhor. Acalma o meu coração em nome de Jesus. Porque não adianta eu estar aqui, sabe? Nessa ansiedade, nessa agitação. É o Senhor adiante de tudo. Amém? Tem que haver essa oração. Olha o que diz mais adiante. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar o quê? Tarde. E é verdade, abençoado. Tem pessoas que acordam cedo pensando num problema e dormem também tarde pensando no problema.
e não resolve, não consegue achar solução. Ela acorda cedo, ai meu Deus, como é que eu vou resolver, o que eu vou fazer? E dorme também tarde, pensando, nossa, acho que se eu dormi uns 30 minutinhos só, e já estou acordado. Isso não é sossego, isso não é paz, isso não é descanso. Você não está esperando em Deus, está esperando em você, está esperando em alguém. Alguém vai resolver. A tua confiança tem que estar plenamente no Senhor. Amém, abençoado? Olha o que Ele diz. Ele quer que você esteja no descanso. Eu criei, estando o quê? Aflito. Eu estou nessa aflição, mas eu estou acreditando. Meu coração está firme no Senhor, eu vou dormir. Percebo que o mundo espiritual está trabalhando a meu favor. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Inútil vos será levantar de madrugada. Você que acorda cedo demais, ó, preocupado. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, já está lá acordado, aquela aflição. Pastor, já adiantei o café e já esfriou, já requentei de novo. Eu estou numa agonia antes de sair, eu estou naquilo. E as minhas mãos começam a tremer, pastor, as panelas começam a cair dentro de casa. O negócio está sério, viu? Misericórdia. O negócio está preocupante. Cuidado, hein? Inútil vos será, Deus está dizendo para você, ó, você está perdendo seu tempo. Poderia estar dormindo ainda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Pastor, eu saio para trabalhar, eu tenho que estar no trabalho às 9, às 8. Mas 3 horas da manhã, minha preocupação foi tão grande que eu já despertei. E eu fui dormir, era 2h30. Só dormi 30 minutos, pastor. Então o negócio está sério. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente conquistaste. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Amém, abençoado? Enquanto a gente dorme, o mundo espiritual está trabalhando ao nosso favor. Diga, eu recebo essa palavra. Você é filho do rei. Meu Deus, tem coisas que estão ao meu alcance, mas essa situação não está no meu alcance, está tentando tirar minha paz, roubar minha paz. Eu quero dormir e acordar tranquilo. Recebo que os teus anjos, porque só o Senhor pode dar ordem aos teus anjos. Eu peço a ti, Senhor, que dê ordem aos teus anjos para que me sirva, porque isso não está no meu alcance. E há dias eu não durmo e eu quero dormir em nome de Jesus. Me consola e me conforta, porque eu não quero viver à base de medicamento para poder dormir. Amém. Vamos a Filipenses, porque aqui tem uma outra recomendação, para que o teu coração discípulo esteja assim. Filipenses 4:6. Olha que ensinamento maravilhoso tem aqui para nós. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo nas adversidades dessa vida sobre a terra. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa o quê? Alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de quem? De Deus. Pausa. Diante de quem você deve colocar o seu problema? Falar do seu problema, da sua dificuldade. Diante de quem? De Deus. Não é diante do vizinho. Não é diante de um estranho no ônibus que você deve falar do seu problema, falar da sua dificuldade. Aqui fala, ó, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações o quê? De graça. Não é diante dos outros. Tem gente que tem problema e vai correndo para o celular contar para os outros. Olha, está acontecendo isso comigo, fulano, aconteceu aquilo, e aconteceu. Dependendo da pessoa, só vai juntar mais carga negativa na sua cabeça, no seu coração. É mesmo, aconteceu isso? Então realmente não tem jeito, viu? Dependendo da pessoa, ela só vai piorar o negócio. Tem pessoas assim, que acontece uma complicação no dia dela, no seu dia a dia, uma adversidade, e ela corre para o celular. Fulano,
Ó, tem outra coisa para te contar que aconteceu. O que foi, minha filha? Conta logo, que eu já estou aqui, já quase morrendo. Fala logo o que foi que aconteceu. E então aconteceu isso, aí foi mesmo, dependendo da pessoa. Ah, então realmente não tem jeito, é complicado mesmo. Possa ser até que morra, viu? Aí você, pronto. Será que vai morrer mesmo? Ah, eu já vi, eu fiquei sabendo que morre. Aí vai aumentando aquela carga negativa, sabe? Você já estava mal, porque está acontecendo. Aí você corre contando. Tem gente assim que ela corre e conta. É diante de Deus que você tem que colocar as coisas. Aí vem a paz, isso é importante. Aí vem a paz, que excede todo entendimento. E a ansiedade vai embora e a alegria toma conta do seu coração. Olha o que diz aqui o verso 7 do capítulo 4 de Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então você fala com Deus e fica quietinho. Amém? Aí a ansiedade vai embora, aquela preocupação, e a paz toma conta de você. Não pense em você. Tem gente que tudo que acontece, ó, mas aconteceu isso, isso e isso, eu estou te falando, é diante de Deus. Viu, irmão? Você que está aí do outro lado. A bateria do celular até descarregou já, né? É, pastor, inclusive eu estava agora falando para a pessoa o que aconteceu aqui em casa, que eu sempre conto para essa pessoa tudo o que acontece na minha vida. Tudo que acontece na sua vida, você tem que colocar diante de Deus. E é isso que vamos fazer agora. Vamos colocar em prática essa palavra? Vamos colocar diante do nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos praticar o que acabamos de ler. Quem estava precisando ouvir a palavra de hoje? Essa glória, que bom, né? Então, com a força dessa comida, foi o que o anjo falou para Elias: olha, com a força dessa comida, levanta e segue. Abençoado, eu recebo você com a força dessa comida, porque essa comida, ela é viva e eficaz. Você tem a melhor semana da sua vida. Não desiste de lutar, de orar, de determinar. Não sai contando os problemas que você está enfrentando para ninguém, não. Conta para Deus como você vai fazer agora. Feche seus olhos. Vamos colocar o problema que está lhe preocupando o seu coração, diante do seu Deus, diante do seu Pai, que é o nosso Rei. O nosso Deus é Senhor dos senhores e Rei de reis. Obrigado, Deus, pelo ensino poderoso, forte, vivo, nessa manhã abençoada. Se temos problemas, meus irmãos, temos um Deus maior do que os problemas. Temos um Deus maior do que essa questão, maior do que essa doença, maior do que essa dificuldade, maior do que esse medo, maior do que essa injustiça, maior do que essa perseguição, maior do que essa dívida. Ele é maior do que tudo. E queremos agora, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, queremos agora com confiança em nosso coração, com confiança em Ti, ó Deus, te pedimos, nos ajude, porque a Tua palavra diz que o Senhor observa cada um de nós. Então, nos ajude, Senhor, nos ajude nessa questão. Afasta do nosso coração a ansiedade, e nós estamos em cumprimento da palavra, aqui em Filipenses, colocando diante do Senhor as nossas necessidades, aquilo que precisamos. Coloque, abençoado, diante de Deus aquilo que está te causando tristeza. Você que me ouve agora, você que me acompanha através da internet, coloque diante do seu Deus tudo aquilo que está te causando um peso no coração, aquilo que tem tirado o seu sono. Você não tem dormido direito, essa situação tem roubado a sua paz. Faça a sua oração, converse com o seu Deus, com o seu Senhor. Coloque diante dele tudo aquilo que tem lhe entristecido. O que tem
tem lhe entristecido, meu irmão? É a injustiça que você tem sofrido? É o que tem lhe entristecido? Fale com Deus. É esse medo que tem lhe entristecido? É o abandono das pessoas, dos familiares que tem lhe entristecido? É isso que tem lhe entristecido? Então, coloque diante do seu Senhor. É a dificuldade financeira que tem lhe entristecido? Fale também, coloque diante desse Deus o que tem angustiado você, entristecido ao seu coração. Fale com o seu Pai. Recebo, meu Deus, um mundo espiritual. O Salmo 91 se cumprindo, o Senhor dando ordem aos teus anjos para que ministrem em favor da nossa vida sobre a terra. O Senhor é o nosso pastor e eu recebo que nada nos faltará. Não faltará livramento, não faltará justiça, não faltará prosperidade, não faltará proteção do nosso Pai, do nosso Deus. Diga para Ele: eu sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho. E o Senhor é rei. O meu Pai é um rei. É o Todo-Poderoso. Eu estou na tua graça. Eu acredito na palavra da tua graça. Eu tenho ouvido, eu tenho aprendido. E o que eu tenho aprendido, Senhor, eu quero colocar em prática. E o Evangelho diz que o Deus da graça será conosco. Meu Senhor, eu recebi a tua graça na minha vida, eu não quero outra coisa. Eu não quero outro ensinamento. Eu não quero uma outra palavra. Só a palavra da tua graça na minha vida. E eu recebo, Senhor, a tua grandeza sendo com cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja, que assim seja. Dias melhores na vida de todos vocês. Um domingo de muitas alegrias. Essa ansiedade indo embora e dando lugar à alegria, à paz do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Um dia abençoado, uma semana abençoada, com grande ministração dos anjos de Deus na vida de todos vocês. Que todos digam amém. E graças a Deus, louve ao Senhor. Uma semana boa. E bem-aventurados sejam todos vocês. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.